Olá, gente, tudo jóia? Eu sou Gustavo Silva, psicólogo da Rede Psicoterapias, e hoje estou com a ilustríssima Ana Paula aqui. Tudo jóia, Ana? Tudo bem, olá. Eu sou psicóloga clínica e faço um trabalho direcionado ao luto. Então, Ana Paula, você poderia me dizer se há diferença entre morte e luto? E se tem, quais as diferenças entre elas? Ok. Bom, realmente a gente sabe, né, que a morte, ela é a única certeza da vida. Mas, na verdade, a gente lida com a morte como se fosse uma inimiga, como se fosse algo inesperado, um evento assim injusto. Na verdade, a gente se revolta com algo que já é sabido. Então, fica muito difícil assimilar a morte de forma natural por diversos motivos. Principalmente porque a morte, ela nos coloca em contato com a nossa finitude. Isso gera muita ansiedade, muita angústia. A morte, Gustavo, ela é extremamente imprevisível, né? E muito democrática, porque ela vai acontecer com todos nós. Então, por mais saudável que eu seja, por melhor pessoa que eu possa ser, a morte virá me buscar algum dia. E isso gera muita angústia pela falta, né, de controle que nós temos sobre isso. A gente também, eu acho que mais do que o medo da morte em si, a gente tem muito medo de como a gente vai morrer. A gente tem muito medo da dor, do sofrimento, né? A gente teme perder a nossa autonomia, né? E também uma outra questão que dificulta muito essa assimilação é que a morte, ela foi expulsa da nossa intimidade, né? Antigamente as famílias, elas se reuniam em torno do moribundo, né? As crianças participavam dos velórios. Agora não, né? A morte, ela foi transferida para os hospitais. Então ela foi silenciada, ela foi medicada, escamoteada. E isso, ou seja, ela foi afastada do nosso olhar. E isso nos priva do contato com o sofrimento, do contato com a dor, com a decadência da doença. Então nós morremos muito solitários. Né? Nós não temos com quem compartilhar os nossos sentimentos com aquelas pessoas que foram tão importantes na nossa caminhada. E mesmo quem fica também tem seus sentimentos interditados, porque a tendência é prescrever um antidepressivo, né, para anestesiar ali aquela dor e impedir esse contato. Né? E as consequências disso são aí lutos mal elaborados, né, ou fazer com que o paciente, né, sobreviva, né, a qualquer custo, né, que isso também não é saudável. Então, o que a gente precisa fazer em relação a isso, para lidar melhor, é a gente se reconciliar com a morte, trazê-la para mais perto de nós. Ela precisa fazer parte do nosso cotidiano, né, A gente precisa ter conversas como essas que nós estamos tendo aqui agora. Né? Não só nesses espaços, né, da psicologia, mas nas nossas casas também, com a nossa família, com amigos, né, para que ela se torne menos ameaçadora. Né? A gente precisa pensar na impermanência da vida e de tudo que existe. E a partir daí a gente gerar ou cultivar um desapego em relação a isso. Né? Tem uma ordem religiosa de alguns monges que eu acho muito interessante, porque quando eles passam uns pelos outros, eles sempre falam, lembre-se de que você vai morrer. E eu acho que a gente deveria trazer isso para a nossa vida, porque esse é um exercício diário de aceitação da morte. Né? Nós recordarmos todos os dias, né, da nossa finitude. Né? Tem gente que pensa assim, mas que ganho que eu vou ter com isso, para que isso? Né? Mas na verdade a morte, por mais amedrontadora que ela seja, ela é um motor de propulsão mesmo, ela nos impulsiona, né, a fazer coisas que transcendem a nossa existência. Né? É ela que nos faz, eu considero, né, acho que até pelo trabalho que eu faço, assim, que é um dos melhores caminhos para a gente reavaliar a nossa vida e eleger as nossas prioridades, ficar com aquilo que realmente é essencial. Né? E você perguntou em relação ao luto, né? O que seria então, né, o luto? O luto é uma adaptação, né, à perda, é uma reorganização da nossa vida diante dessa perda, diante da morte, é um processo. Né? E por ser um processo, é algo que requer cuidado, porque uma das experiências mais dolorosas vividas pelo ser humano é o luto. Então, na nossa sociedade, infelizmente, né, eu falo sociedade, assim, na nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, que nega muito isso, né, a nossa cultura é mais ou menos, assim, eu penso que ela é alérgica ao sofrimento, né, a gente evita muito isso.
Então, o que acontece? As pessoas acabam vivendo esse processo de uma maneira muito isolada, ou então elas se forçam mesmo a abandonar o luto antes mesmo de tê-lo completado. Né? Então, mais é importante vivenciar o luto, ele não é para ser negado, né? Ele é para ser vivenciado, para ser enfrentado. Né? A gente precisa, quem está vivenciando esse processo, essa perda, precisa transitar pela via do sofrimento mesmo, né? Para que a gente evite cair em dois extremos, que é a depressão, essa depressão, né, melancólica, né, em que a pessoa, ela praticamente morre, né, junto com essa pessoa que se foi, né, e também evitar o extremo dessa superação maníaca, que é o que a gente vê muito nos dias de hoje, principalmente. Né, do tipo, não, já superei uma semana, eu tô ótimo, tá tudo bem, eu já superei, eu já casei de novo, eu já tô em outra. Né, e as coisas não são assim, né, isso não é saudável. Né? E a gente sabe o seguinte, embora o luto ele seja um processo muito particular, individual, porque não há um padrão único de enfrentamento das perdas, mas a gente pode perceber alguns pontos incomuns, né, da maioria das pessoas, que é o que a gente chama de fases do luto, que eu acho importante a gente destacar, até para que as pessoas que estão passando por esse momento, elas se situem, né, porque às vezes fica parecendo que o luto é uma doença. Né? E aliás, falando nisso, é muito importante que nós profissionais, familiares, quando estivermos com alguém que esteja passando por esse processo, e a pessoa muitas vezes por causa dos sintomas, né, do luto, dos inúmeros sintomas físicos, emocionais, cognitivos, às vezes a pessoa acha que realmente ela está com algum problema muito grave, claro que é preciso uma avaliação, mas é importante que a gente sinalize isso para o médico, porque nem sempre o médico pergunta isso. Então, se a pessoa estiver passando por esse processo, sinaliza para o médico, olha, ela está em luto, tá? Isso é importante. Então, vamos lá, as fases, né? Então, nós temos essa primeira fase, que é a fase de choque, que é quando a gente fica, assim, completamente anestesiado pela notícia. Quando a gente recebe a notícia e a gente fica totalmente mobilizado por essa perda, né? A gente não acredita que aquilo aconteceu, né? Depois, nós temos uma fase de busca, que é o anseio pela pessoa que se foi. É aquele momento que eu acho que muitos de nós já passamos, quando a gente perde uma pessoa que é muito significativa, e às vezes no meio da multidão, a gente tem certeza que viu aquela pessoa. Às vezes é alguém muito parecido, né, mas a gente tem essa certeza. E é uma fase de muita raiva, de muita tristeza, de muita culpa, muita vulnerabilidade. Né? Depois tem uma fase de desorganização, de desespero mesmo, que é quando realmente a ficha cai. É quando a pessoa constata que né, que a realidade não vai ser mais como antes, a realidade agora é outra, nada vai ser como antes mais. Né? Então é aquele momento em que as pessoas começam a doar as roupas, a se desapegar dos objetos, ou também guardar objetos, né, significativos. Né? E por último, é a fase de reorganização, quer dizer, seria o processo final do luto. Né? Quando a pessoa toma consciência de que a partir de agora, ela vai ter que reorganizar a vida dela, ela vai ter que assumir novos papéis, né? Adquirir novas habilidades, às vezes até que ela nem conhecia, né? Mas que ela tem. Né? Então, esse é um momento muito importante, mais do que de superação, porque superação dá uma ideia muito de passar por cima, de desligar, de esquecer o que aconteceu, e superar não é isso. Né? É importante fazer reparações que podem ser muito produtivas, muito criativas. Né? Então, o processo do luto, eu comparo assim, como se fosse a construção de um mosaico, sabe? Quer dizer, o vaso se quebrou, né? Tem muitos cacos, né? Mas esses cacos eles podem ser colados, né? E se transformar numa obra de arte. Então, Ana, acho que depois dessa ótima explicação e diferenciação sobre morte e luto, é cabível perguntar como o psicólogo clínico trabalha essas questões. E, aproveitando, né, como é o seu trabalho? Ok.
Então, o trabalho do psicólogo é justamente esse, de facilitar o contato com essa experiência da perda, estimulando a expressão dos sentimentos, sejam eles quais forem. É importante, né, que não haja nenhum tipo de preconceito, porque no momento de sofrimento muito grande, as pessoas às vezes falam as coisas mais absurdas. Então, a gente precisa estar aberto a isso, né, porque é pela palavra, independente do que seja, que a gente vai se esvaziando da dor. E o grupo, que é esse trabalho que eu faço, né, o GAPER, que é o Grupo de Apoio a Perdas, a importância desse grupo é justamente por isso, porque ele funciona como um ponto de sustentação para aquelas pessoas que acham, né, que elas perderam o eixo, perderam o sentido da vida, e também ele se constitui, ele se configura como um suporte social muito eficaz, Gustavo, sabe? À medida em que ele é constituído por pessoas que estão vivenciando o mesmo processo. E essas pessoas têm diferença de idade, gênero, qualquer coisa, ou é uma coisa bem heterogênea? Assim? É bem heterogêneo o grupo, tanto que ele é aberto a todas as pessoas, porque independente, né, da crença religiosa, embora esse grupo que eu coordeno ele seja realizado na paróquia Santa Efigênia, mas ele não tem cunho religioso, e independente do tempo em que as pessoas tenham perdido o ente querido, elas podem participar. A questão da idade, realmente nesse grupo nós não trabalhamos com crianças e adolescentes, porque é um público diferenciado, né? São, né, adultos jovens, até pessoas mais idosas podem participar. E os objetivos desse grupo, né, de grupos, né, como esses, mas especificamente do GAPER, é não só oferecer um suporte e um apoio emocional às pessoas que estão passando por esse processo, mas também, eu acho que é fundamental, possibilitar uma nova concepção, uma nova visão sobre a vida e a morte. E esses grupos, como existe, né, uma solidariedade muito grande na dor, ele possibilita a formação de novos vínculos a partir da troca de experiências. É isso que fortalece. Né? E o trabalho que eu considero assim, mais importante, voltando um pouco à atuação do psicólogo, né, da ajuda do psicólogo clínico, é ajudar esse paciente, ajudar essas pessoas a fazerem reparações, porque eu acho que falar de superação sou um pouco estranho, porque superação fica parecendo que é você passar por cima daquilo, como se aquilo não tivesse acontecido. Então é importante que a gente reposicione a pessoa que se foi. E reposicionar não é negar isso, é poder falar dessa pessoa sem restrições, né, vivenciar esse luto no meu tempo, ou seja, é preservar, né, a sobrevivência. Eu vou respeitar a sobrevivência psíquica do morto, porque essa é uma relação muito preciosa, e ao mesmo tempo eu vou também promover novas ligações com o mundo, com as pessoas, né? Eu posso, né, afrouxar um pouco esses fios que me conectam àquela pessoa que se foi, né, e me conectar a outras situações que também são prazerosas, né, fazendo essas reparações. Isso é o mais importante, e esse é o trabalho, né, do psicólogo. Ok? Muito obrigado. Acho que depois de hoje, assim, eu consigo ver com muito mais clareza, acho que quem está assistindo também, as diferenças entre luto e morte e como é importante lidar com isso, sabe? Não deixar de lado, achar que simplesmente o tempo vai curar as tristezas deixadas pela perda, né? Exato. Bem interessante mesmo. Pois é, eu que agradeço a oportunidade, né, desse espaço. Muito obrigada. Obrigado, gente.